CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos agora ao livro dos médiuns, dando continuidade onde paramos semana passada. Vamos ler o Evangelho, capítulo 8. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Item 11. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria para ele que lhe pendurassem no pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que lançasse no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Prestai bem atenção, não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos declaro que o céu, seus anjos, veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé for motivo de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. É bem melhor que entreis na vida com um pé ou mão a menos, do que tendo duas mãos ou dois pés e seres lançados no fogo eterno. E se vosso olho é um motivo de escândalo, arrancai-o e jogai-o longe de vós. É melhor que entreis na vida com um só olho, do que ter os dois e seres lançados no fogo do inferno. Amado Mestre Jesus, obrigado pela manhã de hoje, pelo dia que se inicia com os estudos em nossa casa de amor, a leitura do Evangelho, do teu Evangelho e o livro dos médiuns, para que, evangelizados, saibamos trabalhar contigo na mediunidade. Inspira-nos e permita que os benfeitores da nossa casa nos envolva, nos inspire, o nosso Ernesto Bozano, o altivo, com a coluna de espíritos que sustenta o CEAP. Que seja em nome desses espíritos, amigos e queridos, Senhor, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, que seja em teu nome, em nome do Ernesto Bozano, em teu nome, em nome do amor, em nome do nosso amor, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo em nome de Deus, que iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então, vamos lá. Deixei aqui o meu crachá, por favor, está bem na frente. Obrigado. Então nós paramos antes de você ir, capítulo. Ah, tá. Capítulo 10. Capítulo 14. Nós estudamos aqui vários dias na semana, aí o livro fica todo marcado. Se não é a menina aqui nos ajudando, a Andressa. Então nós estudamos semana passada, estamos no capítulo 14 do livro dos médiuns, capítulo que trata sobre os médiuns. Vimos sobre os médiuns de efeitos físicos, as pessoas elétricas, médiuns impressionáveis ou sensitivos,
Hoje nós vamos para os médiuns falantes. É importante sabermos que o médium sensitivo ou impressionável é mais uma característica de que precede a toda a mediunidade do que uma mediunidade por si só. Então ela é muito mais geral do que particular. Então, para você ter outra mediunidade qualquer, você tem que ter a sensibilidade ou a impressionabilidade. Nós estudamos isso semana passada. Obrigado. Vimos que ela se desenvolve a um tal grau que a gente percebe a natureza boa ou má do espírito. Vimos os médiuns, o item 3, médium auditivo. Aquele que ouve a voz dos espíritos. Ouve nitidamente, como vocês estão ouvindo a minha voz, ou dentro da cabeça. Ele ouve os espíritos. Hoje vamos entrar no número 4, o item 166, médiuns falantes. Então vamos lá. O médium auditivo só transmite o que ouve. Não são, propriamente falando, médium falantes. Estes últimos, como muita frequência, nada ouvem. Olha que interessante, né? O médium falante não ouve nada, muitas vezes não ouve, ele também pode ouvir. É bem diferente. O médium auditivo ouve. O médium falante, como o Kardec está dizendo aqui, com muita frequência, nada ouvem. Neles, o espírito age sobre os órgãos da palavra, como age sobre a mão dos médiuns escreventes. Então o espírito vai pegar a garganta do médium, né? Querendo comunicar-se, o espírito serve-se do órgão que ele encontra mais flexível no médium. A um, ele toma emprestado a mão. A outro, a palavra. A um terceiro, o ouvido. O médium falante exprime-se geralmente sem ter a consciência do que diz. E muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até ao alcance de sua inteligência. Embora esteja perfeitamente desperto em estado normal, ele raramente conserva a lembrança do que ele diz. Em resumo, nele a palavra é um instrumento de que o espírito se serve e com a qual uma pessoa estranha pode comunicar-se, como ele pode fazê-lo por intermédio do médium auditivo. A passividade do médium falante nem sempre é tão completa. Há alguns que têm a intuição do que dizem, no próprio momento em que pronunciam as palavras. Retornaremos a esta variedade de médiuns quando tratarmos dos médiuns intuitivos. Então vamos lá. A mediunidade falante, ela não é comum, ela é rara. Ou médium psicofônico, é a mesma coisa. A psicofonia é o médium falante. Como o médium auditivo, a clareaudiência. Então, algumas casas que trabalham com a mediunidade, nas atividades de socorro mediúnico, chama os médiuns de médiuns psicofônicos. Outras casas chamam médium de incorporação. Enfim, tanto a incorporação quanto a psicofonia não é comum. Não é comum. A gente generaliza, mas não é. Então o espírito no médium falante, ele pega a garganta do médium aqui,
o órgão fonador, ele se utiliza. E o médium, ele não lembra do que ele está dizendo. Não consegue, é raro ele lembrar. Quando há intuição, uma mistura ali de intuição, como Kardec diz, pode ser que no momento que ele vai falando, ele vá lembrando. Mas a psicofonia pura, ele não lembra. Não lembra do que falou. Então isso é muito raro, isso não é comum. Nós, nesses estudos nossos, o altivo, ele era médium psicofônico. E ele disse que os espíritos colocaram nele uma garganta fluídica. Botaram uma garganta fluídica, que ele sentia. E uma vez ele estava no espelho, foi fazer barba, ele via. Aí ele mexeu, estava mexendo na garganta. Aí o espírito apareceu para ele e disse assim: deu um trabalho danado colocar isso aí, você vai tirar porque você está brincando? Ele disse que nunca mais botou a mão ali. Então o espírito chamou a atenção dele para facilitar a psicofonia. Como em médios que trabalham na cura, que tem uma assiduidade no trabalho da cura, eles colocam luvas fluídicas para facilitar a transmissão do fluido. Enfim, são recursos, Kardec não cita aqui, mas que o mundo espiritual se utiliza. E esses médiuns que têm muita sensibilidade, que veem, eles sentem, eles veem e então narram essas histórias para a gente. Alguma dúvida? Ficou dúvida? Não? Entendeu o que é o médio falante? Médio falante é o que fala. Médio audiente é o que escuta. Médio auditivo é o que escuta. O médio audiente ou auditivo, falante ou psicofônico, a mesma coisa. Tá? Então vamos para o próximo. Médio vidente, que tem evidência, que vê, não é? Os médios videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Há aqueles que gozam desta faculdade no estado normal, quando estão perfeitamente acordados e conservam a lembrança exata do que viram. Outros só a possuem no estado sonambúlico, ou próximo do sonambulismo. Esta faculdade raramente é permanente. Quase sempre ela é o efeito de uma crise momentânea e passageira. Pode-se classificar na categoria dos médios videntes todas as pessoas dotadas da segunda vista. A possibilidade de ver os espíritos em sonho, olha só, pode-se classificar a categoria de médio vidente todas as pessoas dotadas da segunda vista. A possibilidade de ver os espíritos em sonho resulta incontestavelmente de uma espécie de mediunidade, mas não constitui propriamente falando os médios videntes. Explicamos esse fenômeno no capítulo 6 das manifestações visuais. O médio vidente acredita ver através dos olhos, como os que possuem a dupla vista, mas na realidade é a alma quem vê, e esta é a razão pela qual eles vêm tratando com os olhos fechados, quanto com os olhos abertos. Donde se conclui que um cego pode ver os espíritos, como aquele que possui a vista intacta. Sobre este último ponto caberia fazer um estudo interessante. Este seria o de saber se esta faculdade é mais frequente nos cegos. Espíritos que tinham sido cegos na terra nos disseram que, quando vivos, eles tinham, através da alma, a percepção de certos objetos e que eles não se encontravam mergulhados em negra escuridão. Então vamos lá, tem muita coisa aqui, né? Entendeu? Não, mais ou menos. O que é o médium? O médium é o intermediário, certo? Entre o mundo espiritual e o mundo material. Como disse no item anterior, os espíritos se servem da faculdade que o médium tem. Uns de escrever, então o espírito se utiliza do braço, da mão do médium. Outros, na psicofonia, usa a garganta do médium.
Outros, na audiência, fala o ouvido do médium. A vidência, eles se fazem presente para os médios. Ele disse que a faculdade constante é raro, não é comum, como ele disse aqui, ó. Quase sempre é o efeito de uma crise momentânea e passageira. Esta faculdade raramente é permanente. O que ele está dizendo? Que o médium não vê o tempo todo, né? De vez em quando ele vê. Mas é raro, acontece de ver o médium ver os espíritos, ver o mundo espiritual, como acontecia com Chico, como acontecia com o Altivo, como acontece com a Adilane. Então, não é comum, como acontece com o Divaldo. Então, esses médiums, eles têm uma vidência permanente. Permanente. Então, dirigindo, por exemplo, com a Adilane é um problema. Ela tem que ir no banco de trás, sentada, dando carona para ela, freia, manda frear, porque está um homem atravessando, uma mulher atravessando. Então, a gente tem... Esses médios engraçados, eles não dirigem. Eles não sabem quem está vivo, quem está morto. Aí eles não dirigem. Ele disse que em alguns ela é no estado de vigília. Aqui o que é o estado de vigília? O contrário é o estado de sono. Ou a gente está dormindo ou a gente está em vigília, acordado. Mas acontece também com alguns, quando vêm os espíritos, eles estão nem acordado nem dormindo, perto do sonambulismo. Sono ambular, isso é o sonambulismo. Ele entra no estado sonambúlico e vê os espíritos, ou fica meio que dormindo e meio que acordado. Também ele falou dos sonhos, que nos sonhos o médium vê. Mas o médium que vê nos sonhos não é chamado médium vidente. Ali é uma particularidade dos sonhos que ele vai falar lá na frente. Outra coisa, está clareando? Está clareando ou está confundindo? Então vamos lá. Aí ele falou, o dotado de dupla vista, ou aquele que tem a vidência, a possibilidade de sonho resulta a dupla vista. Tem aquele também que tem a visão da alma. Então vamos lá. Vidência, clarividência, dupla vista. Três coisas diferentes. A vidência, eu estou aqui, estou vendo o espírito perto de vocês. E descrevo o espírito, estou vendo. Eu posso ver e posso escutar até que o espírito está falando. O espírito está falando comigo. Ou ele está falando isso para você. Pode ter concomitante. Então a vidência, eu estou aqui, estou vendo o que está aqui do lado. Tá? Por exemplo, aí a moça foi falar com o altivo. Ele atendia, sentava, como eu estou sentado aqui, acabava a reunião pública, as pessoas vinham para o atendimento, ele atendia. Aí ele falou assim, poxa, mas a tua mãe está muito bem, hein? Ela melhorou muito, fulana, estou gostando de ver. Aí a fulana assim, altivo, mamãe morreu. Aí ele, dei mancada. Ele não sabia que a mãe tinha morrido, e a mãe estava do lado dela. E ele estava vendo a mãe igual eu estou vendo vocês estão me vendo. Olha a evidência aí. Né? O que está acontecendo aqui? O que é a clarividência? A clarividência é anímica, é da alma. Não tem espírito acionando a minha vidência. Na vidência tem um espírito se mostrando ou mexendo aqui para eu ver, mexendo na minha alma. E ele vê com os olhos da alma sempre, não é? Não são com os olhos físicos. Ele pode fechar o olho e está vendo o mundo de espiritual, independente, porque não é com esses olhos. Muitos pensam até que são com esses olhos, mas não é. Ele vê aqui, ó.
Dá a impressão que está vendo com o olho, mas é aqui. Então a clarividência é anímica. A própria alma vê quando que é uma e quando que é a outra. Estou vendo o espírito aqui do seu lado. É clarividência ou evidência? Eu não sei. A gente não sabe. Mas tem uma diferença. Didaticamente tem uma diferença. Um você está vendo, a alma que está vendo. É anímico. Anímico vem de anima, de alma, da própria alma. E o outro, o espírito acionou para eu ver. Aí caracteriza a evidência, né? Terceiro, dupla vista, que ele citou aqui. O que é a dupla vista? A dupla vista, eu estou aqui e estou falando, Luciana, olha, lá na tua casa, eu descrevo o que está acontecendo lá na tua casa. Ó, seu marido está precisando de você lá, está precisando de ajuda, está acontecendo isso. Olha, é a clarividência, a dupla vista. Uma vez foi uma pessoa lá no Leon Denis, eu estava lá, e ela estava muito aflita porque o marido dela tinha sido soterrado num terremoto lá no Haiti. As forças de paz do Brasil que estavam no Haiti, teve um terremoto, teve até aquela freira, né, que morreu soterrada, e um militar do exército, não sei se esse militar do exército foi soterrado, estava desaparecido, e a família foi lá. Não era mais o altivo já tinha desencarnado, era o Luiz Della Rosa. Ele não falou isso para a moça, mas quando a moça foi embora, ele falou: Nilton, eu estava vendo ele embaixo de uma laje, agonizando. Ele vai desencarnar. Não desencarnou ainda, mas está prestes a desencarnar. Essa noite ele desencarna. Não vão achar ele agora, não vai dar tempo. Está lá. O que é isso? Dupla vista. Viu? Vê a distância. Dupla vista. Vê lá a distância. Está vendo aqui, está vendo lá a distância. Daqui ele viu o que estava acontecendo lá no Haiti. Agora você vê, né, a mediunidade que é. O médium foi debaixo da laje, ele viu debaixo da laje o espírito lá preso, encarnado, num país que ele nunca foi, que ele não conhece. Essa é a dupla vista. A vidência, estou vendo aqui agora, a clarividência é da alma. Entenderam? Ficou claro? Então, é raro o médium que vê constantemente. Isso aí é só um momento ou outro que ele vê. Mas acontece, como a gente citou o nome aqui de alguns médiuns. O Chico estava sempre, ia conversar com o Chico, ele já estava vendo os espíritos, vendo tudo, né? E ele vê no estado de vigília. Alguns em estado quase sonambúlico. Ele está meio que dormindo para ver. Ficou bem claro? Ficou claro agora? E quando você vê uma coisa que vai acontecer longe, como vai acontecer e a quantidade de pessoas que vai desencarnar? Peraí, fala de novo. Quando? Eu vou repetir aqui a pergunta dela. Vai, quando você vê uma coisa que vai acontecer e ainda vê a quantidade de pessoas que vai desencarnar. Quando a gente vê uma coisa que vai acontecer, já não é a evidência, já é a premonição. É um capítulo que a gente vai estudar daqui a pouco. É premonição. Tá? Vamos lá. Tudo bem até aí? O 168. Item 168. É preciso distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. Às vezes você tem uma visão, não significa que seja vidente. Eu vi um espírito, houve ali uma manifestação. Lembra que a gente estudou, você vai estudar ainda, a diferença de manifestação para comunicação?
A comunicação, ela é constante. A manifestação é fortuita. Por isso que ele está dizendo, ó, é preciso distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. O espírito pode aparecer para você, não aparecer nunca mais, uma vez ou outra. A evidência ela é constante. Vamos lá. As primeiras são frequentes. Principalmente, as primeiras são frequentes, principalmente, eu li errado aqui, tem uma vírgula, quer dizer, as aparições acidentais. Significa que acontece principalmente no momento da morte das pessoas que se amou ou se conheceu e que vêm visitar, que elas não pertencem mais a este mundo. Há numerosos exemplos de fato deste gênero, sem falar das visões durante o sono. Então, ela é espontânea principalmente no momento que você está para morrer, o moribundo. O moribundo começa a ver os parentes. Ouvir a voz do parente chamando, significa que está perto. Então, se você não vê os espíritos e começar a ver, já sabe que está com um pé lá, outro cá, né? A minha mãe, coitadinha, ela ficava com o olho fundo, não dormia, com medo de morrer, porque ela já estava vendo todo mundo, a parentada toda, até que um dia ela se desligou do corpo. Deixa eu ver uma coisa aqui, no capítulo anterior. Lembra das comunicações? Deixa eu ver aqui. Comunicação séria. Comunicação. Olha só, quando nós estudamos as comunicações, nós vimos a diferença das comunicações sérias, das comunicações frívolas, grosseiras e instrutivas. E lá na 138 ele escreveu assim: o que devemos examinar com cuidado são os diversos meios de se obter comunicações, isto é, uma troca regular e contínua de ideias. Está lá na 138. Então, o que caracteriza uma comunicação com os espíritos é uma troca regular e contínua de ideias. Lembra que a gente viu isso? 138. O que é uma comunicação? É aquela que a gente tem uma troca regular e contínua de ideias com os espíritos. A manifestação, não. A manifestação é fortuita. Eu lembro uma vez eu vi um espírito, eu vi um vulto. Isso não é comunicação, isso não é vidência. Foi uma aparição, uma manifestação. Quando ele coloca aqui que no momento da morte essas aparições acontecem, quando você está prestes a desencarnar, isso significa que você está desprendido do corpo, está semi-desprendido, você está em transe. O transe é o afastamento do perispírito do corpo físico, né? O espírito sai com o seu perispírito e se afasta do corpo físico. Toda mediunidade é precedida de um transe, sempre, num grau ou noutro, num grau maior ou menor, ou num afastamento maior ou num afastamento menor. Há que se ter o transe, isso aqui é transe. No momento que a pessoa está doente, está prestes a morrer, ela começa a ver os parentes. Isso é uma manifestação. Aí ele continua. De outras vezes são igualmente parentes ou amigos que, embora estejam mortos já há algum tempo, aparecem, seja para divertir de um perigo, seja para dar um conselho ou pedir um serviço. O serviço que um espírito pode solicitar consiste geralmente na execução de uma coisa que ele não pôde fazer enquanto vivo, ou no auxílio das preces. Essas aparições são fatos isolados que apresentam sempre um caráter individual e pessoal, e não constitui uma faculdade propriamente dita.
A faculdade, né, tá vendo? Não é uma faculdade mediúnica. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos muito frequente, de ver qualquer espírito que apareça, mesmo que nos seja estranho. É esta faculdade que constitui, propriamente falando, a dos médiuns videntes. Entendeu? Ficou difícil? Mais ou menos? Entendeu? Não? Então eu vou explicar. O médium vidente, ele vê constantemente os espíritos, não é comum, mas pelo menos frequentemente. Tem uns que estão vendo o tempo inteiro. Isso é o médium vidente, você entendeu? Agora, o médium que vê fortuitamente, não é vidente, ele viu, foi uma aparição. Ele não tem a faculdade, ele não tem a vidência, ele não tem a clarividência, ele não tem a dupla vista. Quando muitas vezes acontece, quando o médium está para morrer, você vai morrer, você vê espírito? Você vê os espíritos, Andressa? Não, não vê. Você escuta os espíritos, Andressa? Não. Está igual a mim. Está igual a mim. Também não vejo nem escuto. Mas de repente, André, se você começa a ver parente que morreu, a sua avó, um tio, um amigo, Andressa, né? Andressa. Aí é normal quando você está prestes a morrer. Então, quando você começar a escutar isso, abre o olho, viu? Está perto. O meu pai não estava doente. Olha que coisa interessante. Meu pai era forte, um homem forte. Então, com 50 e poucos anos, novo, né? Ele era muito forte. 55 anos, 54. Por aí. Ele desencarnou. Foi assassinado. Teve um crime e ele desencarnou. Ninguém esperava, né? Ninguém esperava. Aí, conversando com a minha mãe e tal, a minha mãe contando as coisas. Não, ele ficava aqui ouvindo a voz chamando ele. Meu pai nunca foi de ouvir, nem ver espírito, nem nada. Ele dizia assim para minha mãe, você está ouvindo? Está me chamando, ó. É a minha irmã que está me chamando. A irmã dele tinha morrido. Mas a minha irmã morreu. Tem alguém imitando a voz da minha irmã e está querendo, está de gozação comigo. Então ele levantou várias vezes de madrugada, ele acordava ela chamando, ele falou, eu vou pegar. Meu pai era aqueles Paraíba bem brabo, né? Corajoso. Ele ficava escondido lá atrás na casa, era uma casa, tinha um quintal, esperando chamar. Falei, eu vou pegar esse sem vergonha que está aqui de madrugada, me perturbando, eu vou pegar quem é. Ele ficava escondido. Olha só que ponto. Isso aí, um mês antes dele desencarnar. Então você vê que as coisas iam acontecer, os espíritos já sabiam que iam acontecer, e aconteceu. A minha mãe, a gente ia lá visitar, ela não estava muito bem de saúde, né? Estava mais lá do que cá. Mas tinha um medo que se pele de morrer. Não queria morrer de jeito nenhum. Eu falei, mãe, não dá mais, a vida continua. Você não está vendo seus parentes aí? Estou vendo Mirim, estou vendo minha mãe, estou vendo a fulana. 11 irmãos, tudo morto, só tinha ela. Só tinha ela, não, tinha outra tia que morreu agora. Agora não tem mais nenhum. De 11 irmãos, só tinha uma tia e ela. A irmã mais velha, e ela era a segunda mais nova. Todo mundo morreu. E ela vendo o pessoal todo. A minha tia foi agora, devia estar vendo também. Minha tia tem 1 ano que foi, a última. Por parte de mãe, a gente só tem primo. E a minha mãe via todo mundo, eles estão aqui. Eles estão te chamando? Me chamam assim, me chamam o tempo todo. Então ela já estava velhinha, 80 não é velhinha, mas ela estava bem cansada, ela tinha muito problema de saúde.
82 anos. Ia conversando, ela ficava meio assim, ó, sonolenta, porque ela não dormia de noite, ela abria o olho. Porque quando ela ficava meio que sonolenta, ela via os espíritos, a família dela. Aí ela acordava. E de noite ela tinha medo de dormir, porque dormir não acordar mais. Aí ela tinha aquela orelha funda. Eu falei, mãe, relaxa. Até que um dia ela desencarnou. Não vou contar aí os detalhes do desencarne como foi. Foi até muito interessante. Mas o corpo não aguentou mais. Foi. Entendeu agora? A minha mãe era vidente? Não. Ela nunca viu espírito, ela nunca falou. A minha mãe era médio audiente? Não. Passou a ver e a ouvir. Por quê? Estava próximo da morte. Aí o espírito começa a se afastar do corpo. Ela já estava doente, então ela começa a ver. No caso do meu pai, o espírito estava afastando do corpo? Não. Ele tinha saúde. Mas começaram a chamar ele pelo nome. Começou a ter sonho. E ele, antes de morrer, uma semana antes, ele contou como seria a morte dele. Olha só. E os vizinhos que estavam lá conversando com ele, que ele era muito, muito popular, que é isso, seu Milton? Que é isso? Fala uma coisa dessa. Ele contou tudo. Nem ele mesmo sabia porque falou aquilo. Interessante, né? Interessante. Entendeu agora o que é o médio vidente, o que é o claro audiente, o que é a dupla vista, o que é a evidência do que é uma manifestação, não é uma comunicação, porque não tem uma troca regular e contínua de ideias, porque não há uma coisa ou frequente, com uma certa frequência, ou constante, o que é raro na mediunidade. Entendeu? Entendeu? Esses espíritos são espíritos trabalhadores, eles não deixam de trabalhar. Quando o médium está no trabalho e eles estão presentes, o médium vê. O médium vê, está no trabalho. Para o médium ver esses espíritos, precisa estar trabalhando, né? Eles não vão perder tempo com quem não quer nada, né? Eles vão onde tem trabalho. A Joana de Ângeles só anda lá com o Divaldo? Não. Vai onde tem trabalho. Ela tem muitos espíritos amigos, faz parte do movimento espírita aqui no país, no Brasil, vão até outros países. Ah, o Dr. Herman, o altivo, fundou o Leon Denis, só trabalha lá no Leon Denis, não sai do Leon Denis? Claro que não. Está aqui, está em outros lugares, onde tenha trabalho. Onde precise da presença dele, onde necessite da presença dele. O Dr. Bezerra, quantas pessoas chamam o Dr. Bezerra? Ele vai. Entendeu? Entendi. Tem trabalho sério, estamos chamando ele, o nome dele, ele está ali. Eu fiquei meio que, não que eu nunca tinha visto, mas foi tão nítido, tanto ela quanto o Dr. Eurílico, que foi assim, parecia que eu estava assim, vendo vocês, entendeu? É isso mesmo. Assim. É isso mesmo. Então vamos lá. Onde é que a gente parou? Ali em cima, né? Entre os médios videntes, há aqueles que só veem os espíritos que são evocados e cuja descrição podem fazer com minuciosa exatidão. Descrevem nos mínimos detalhes os seus gestos, a expressão da sua fisionomia, os traços do rosto, as vestes e até os sentimentos de que parecem animados. Existem outros nos quais esta faculdade é mais geral
eles veem toda a população espírita, ambiente, ir e vir, e poder-se-ia dizer, cuidar dos seus afazeres. Então a gente está vendo que na própria vidência, nem todo mundo vê da mesma forma. Tem uns que veem somente quando evoca, tem outros, aí dá detalhes do espírito, tem outros que vê um grupo de espíritos nos seus afazeres, né, indo, vindo, voltando. E mesmo vendo um espírito, uns têm uma vidência, que se chama de mediunidade positiva. Ele vê os detalhes de qualquer espírito que esteja perto dele, como a Dona Ivone. A Dona Ivone descreveu lá no Devassando Invisível o tamanho da costura do terno que cortava atrás, aquela parte de trás ali. Enfim. Então, ela não é igual em todo mundo. O médium vê parte do mundo espiritual, o outro vê melhor, e assim vai. Tudo bem até aí? Existem outros nos quais esta faculdade é mais geral e eles veem a população espírita, ambiente ir e vir, como nós falamos. 169. Uma noite assistimos à representação da ópera Oberon, em companhia de um médium vidente muito bom. Havia na sala um número bastante grande de lugares vagos, mas muitos deles estavam ocupados por espíritos que pareciam apreciar o espetáculo. Alguns iam para junto de certos espectadores e pareciam escutar suas conversas. No palco acontecia uma outra cena, através dos atores. Através dos atores, vários espíritos de humor jovial divertiam-se, arremedando-os, imitando seus gestos de uma maneira grotesca. Outros, mais sérios, pareciam inspirar os cantores e fazer esforços para transmitir-lhes energia. Um deles estava constantemente junto de uma das principais cantoras. Julgámo-lo animado de intenções um tanto levianas. Tendo-o evocado após o término do espetáculo, ele veio até nós e nos censurou, com alguma severidade, nosso julgamento temerário. Não, abre aspas, não sou o que imaginais, disse. Sou seu guia e seu espírito protetor. Sou eu o encarregado de dirigi-la. Depois de alguns minutos de uma conversa muito séria, ele nos deixou dizendo: adeus, ela está no seu camarim. É preciso que eu vá velar por ela. Evocamos em seguida o espírito de Weber, o autor da ópera, que lhe perguntamos o que ele achava da execução da sua obra. Aí ele responde, né? Não é de toda má. Disse, porém, é frouxa. Os atores cantam, é só isso, não há inspiração. Esperai, acrescentou, vou tentar dar-lhes um pouco de fogo sagrado. Então nós vimos no palco pairando acima dos atores um eflúvio, parecia partir dele, a espalhar-se sobre eles. Neste momento houve neles uma recrudescência visível de energia. Olha só, essas duas mensagens aqui são interessantes. Eu vou parar na 169, mas na 170 é mais interessante ainda. Então ele estava com o médium vidente assistindo uma peça e o médium está descrevendo vários espíritos sentados nas poltronas vazias. Como se tivesse o médium vidente, viria aqui nas cadeiras vazias, vários espíritos sentados, estudando conosco, prestando atenção na aula. Aí foi visto um espírito, e isso aí o médium ia passando para o Kardec, visto um espírito que estava junto a uma das atoras, tinha um monte de espíritos remendando, debochados, né?
estavam ali remendando que fala, né? Imitando lá os artistas de maneira grotesca, e tinha um que estava junto a uma moça. E o médico falou assim, ó, está junto dela, parece ser um espírito leviano, está muito junto dela. Aí Kardec, vamos evocá-lo. Olha aí o detalhe, né? O Kardec tinha autonomia para evocar o espírito que ele quisesse. Olha a autonomia que ele tinha. Por quê? Estava sendo implantada a doutrina espírita. Então chama ele aqui. O espírito veio. Perguntado o que ele estava fazendo perto da moça e viram como que eles estavam achando que ele era um debochado, ele disse, né? Eu não sou o que vocês pensam. Eu sou o guia dela. Eu protejo ela, eu estava tentando ajudá-la. Eu vou para o camarim. Aí Kardec resolve chamar aquele que escreveu a peça. O nome dele é Weber, né? Vamos chamar então o autor da peça? Olha a autonomia de novo de Kardec. Chama lá o autor da peça. Aí ele vem. O que você está achando da peça ali? Não, estão meio frios. Eles só cantam. Eles não têm inspiração. Muito bem. Eu vou lá. Eu vou melhorar isso. Aí ele vai lá e diz assim, é como se fosse um fogo sagrado, ele envolvendo os artistas, e a peça toma um outro rumo. Então a gente vê aí, além da vidência do médium, ela é tão nítida que vê a ação dos espíritos. A ação dos espíritos. Os espíritos foram lá, agiram. Ele foi lá, agiu sobre o grupo que estava fazendo a peça, e a peça teve uma outra conotação. Ele chamou o espírito que estava lá, não, eu sou o protetor dela. Então, além do médium era bom, vidente, então, além de comprovar a vidência dele, a influência dos espíritos sobre as pessoas. Isso vai ficar mais claro ainda no item 170. A gente tem que parar por causa da hora. A 170, vou ler a 170. Aqui está um outro fato que prova a influência que os espíritos exercem sobre os homens, a reveria destes. Olha a prova, Andressa, da influência dos espíritos em nossas vidas. Preste atenção. Assistimos, como naquela noite, a uma representação teatral com um outro médium vidente. Já chamou um outro médium vidente. Tendo iniciado uma conversa com um espírito espectador, este nos disse: vedes aquelas duas senhoras sozinhas naquele camarote de primeira? Olha o que o espírito disse. O médium vidente está vendo e está dizendo. Aí falou para cá, está vendo aquelas duas senhoras que estão sentadas lá? Pois bem, estou me esforçando para fazê-las abandonar a sala. Dito isto, vimos-lo ir, colocar-se no camarote em questão e falar com as duas senhoras. De repente, estas que estavam muito atentas ao espetáculo, olharam-se, parecendo consultar-se, depois se foram e não reapareceram mais. O espírito nos fez então um gesto cômico para mostrar que ele havia mantido a palavra, mas nós não revimos mais para lhe pedir mais amplas explicações. É assim que pudemos inúmeras vezes ser testemunha do papel que os espíritos desempenham entre os vivos. Nós os observamos em diversos locais de reunião, no baile, no concerto, no sermão, nos funerais, nas bodas e etc. E por toda parte nós os encontramos atiçando as más paixões, insuflando a discórdia, provocando as rixas e regozijando-se com suas proezas. Outros, ao contrário, combatiam esta influência perniciosa, mas raramente eram ouvidos. Olha o que Kardec falou. Então ele foi em diversos lugares, no cemitério, nos bailes, nas festas, e os espíritos influenciando. O médium, Kardec não via, o médium viu, o espírito chamou o espírito falou assim, vocês estão vendo aquelas duas senhoras ali? Eu vou tirar elas dali. E as senhoras estavam atentas à peça. De repente uma olhou para a cara da outra, se levantaram e foram embora. E o espírito ainda olhou com uma cara jocosa, né? Ó, tá vendo? E foi embora com elas.
Olha a vidência do médium, ó, né? 100%, era médio vidente mesmo, porque o que ele falou, Kardec não estava vendo, ele viu só quando as senhoras se entreolharam, levantaram e foram embora. E a influência dos espíritos em nossas vidas, como ele influenciou a senhora. Kardec ainda queria chamar o espírito, né, para pegar mais detalhes, mas ele sumiu com as duas por lá. Que coisa interessante. Aí está a influência deles em nossas vidas. Tudo bem até aí? Então vamos parar por aqui. Semana que vem a gente vai para 171. Não gostei desse número, hein? Não gostei desse número, não. 171. Foi bom o estudo? Hã? Vamos parar. Daqui a pouco eu tenho que fazer outra aula. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus, agradecendo aos benfeitores aqui presentes, ao nosso Ernesto Bozano, ao José Jorge, ao Altivo, às nossas queridas irmãs, a Allan Kardec, agradecendo a Leon Denis. Obrigado por tudo. Obrigado. Como temos crescido estudando a doutrina espírita. Obrigado, Kardec. Que Jesus te ajude sempre. Que Jesus ajude a todos esses guias, esses benfeitores da nossa casa. A você, Altivo, a nossa eterna gratidão. E assim nos despedimos, Senhor, agradecidos. Que seja em teu nome, que seja em nome de Deus, que seja em nome de Kardec, de Leon Denis, em nome de Ernesto Bozano, do nosso Altivo, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que encerramos os estudos da noite de hoje. Que assim seja.